Minha esposa e suas amigas acharam que seria engraçado me deixar encalhado em outro estado. Vamos ver se ele consegue voltar, disseram. Elas riram e foram embora. Eu nunca voltei. 15 anos depois, ela me encontrou. Eu estava lá, sozinho no meio do nada, achando que era só mais uma brincadeira estúpida. Eles sempre faziam isso, mas com o passar do tempo, percebi que não era brincadeira nenhuma. Meu celular, no carro, minha carteira, no porta-luvas e o carro desaparecido. Elas foram embora rindo, pensando que eu correria atrás, mas, desta vez, algo dentro de mim se quebrou. Ou talvez, finalmente, se consertou. Ali, parado sob o sol escaldante do Colorado, forçando a vista para o ponto vazio onde o carro estivera 10 minutos antes. Minha esposa, Vanessa, e suas amigas, Helena, Sofia e Camila, haviam sumido. No começo, pensei que fosse outra de suas brincadeiras idiotas. Elas sempre faziam esse tipo de coisa, testando meus limites, vendo até onde eu aguentaria antes de explodir. 5 anos de casamento e eu já havia me acostumado com as piadas, com as risadas às minhas custas, com Vanessa se juntando a elas em vez de me defender. Mas isso era diferente. Meu celular ainda estava conectado ao carregador do carro, minha carteira no porta-luvas. Tudo o que me restava era uma camiseta desbotada, jeans e uma opressão crescente no estômago à medida que os minutos se arrastavam. Estávamos há 3 dias naquela viagem para a casa no Lago de Sofia e eu estava infeliz. Vanessa havia me implorado para ir. Disse que seria uma chance de me aproximar das amigas dela. Eu não estava muito convencido. As amigas dela sempre me tratavam como um estranho, com piadas internas e alfinetadas que claramente não me incluíam, mas eu fui assim mesmo, porque a amava, ou pelo menos achava que amava. O posto de gasolina ficava no meio do nada, apenas uma parada empoeirada à beira da estrada, com uma placa piscando e uma única bomba de combustível. Entrei para usar o banheiro, certo de que me esperariam, como sempre faziam, mas desta vez não esperaram. 1 hora se passou. Eu andava de um lado para o outro naquele asfalto rachado, chutando pedrinhas, convencendo-me de que voltariam a qualquer momento. Eu imaginava o som dos pneus na brita, a voz de Vanessa gritando "pegadinha", mas a estrada continuava silenciosa. 2 horas depois, o suor escorria pelo meu pescoço e minha garganta estava seca. Comecei a repassar os últimos dias na minha cabeça. A maneira como Sofia riu quando derramei café no meu colo, como Camila sussurrou algo no ouvido de Vanessa, e as duas riram, olhando para mim, e eu ali, apenas observando com aquele sorriso desconfortável. Eu deveria ter percebido. Elas estavam tramando algo, e eu fui estúpido demais para notar. Um caminhão se aproximou. O rugido do motor me tirou dos meus pensamentos. O motorista, um cara grande com barba grisalha e um boné sujo, inclinou-se pela janela. "Tudo bem, amigo?", perguntou. "Você está aí parado há um bom tempo." Sua voz era áspera, mas amável, e me atingiu como um soco. Eu não estava bem. Elas não iam voltar. Vanessa não ia voltar. Engoli em seco, tentando manter a voz firme. "Minha gente me deixou. Você pode me ajudar?" Ele assentiu, como se já tivesse visto aquilo antes. "Sobe. Para onde você vai?" Eu não sabia. Para casa? Voltar para Vanessa e para a vida que havíamos construído? Mas quando subi na cabine do caminhão, algo dentro de mim mudou. 5 anos sendo ridicularizado, ignorado, tratado como lixo pelas amigas dela. Tudo isso veio à tona, pesado e ardente. Olhei pela janela, vendo o posto de gasolina diminuir no retrovisor. O caminhoneiro não perguntou muito, apenas continuou dirigindo, cantarolando uma velha canção country. Meus punhos cerraram-se sobre o colo. Eu poderia ter pegado o celular emprestado, ligado para Vanessa, exigido respostas, mas o que ela diria? "Foi só uma brincadeira, amor. Você é muito sensível." Eu já tinha ouvido isso antes. Cada vez que eu reclamava das amigas, ela revirava os olhos e dizia que eu não entendia o humor delas. Talvez eu realmente não entendesse. Mas ali, abandonado como um cão perdido, percebi algo. Elas também não me entendiam, e Vanessa sempre escolhia elas em vez de mim. O caminhoneiro me deixou em um cruzamento, apontando para Espírito Santo, a cidade mais próxima. "Boa sorte, companheiro", disse ele, ajeitando o boné antes de arrancar. Eu só conseguia agradecer com a garganta apertada, e comecei a caminhar. Meus tênis levantavam poeira, o sol batendo na minha cabeça. Sem celular, sem dinheiro, sem plano. Só eu e a estrada à minha frente. Uma parte de mim ainda queria voltar. Implorar a alguém no posto para me deixar ligar, tentar consertar tudo, mas outra parte, uma mais forte, continuava me empurrando para frente. Eu estava cansado de ser o bobo da corte, o cara de quem todos zombavam. Vanessa e suas amigas pensaram que haviam ganhado, que haviam me quebrado. Mas, enquanto eu caminhava para Espírito Santo, uma estranha calma se apoderou de mim. Elas não me quebraram, elas me libertaram. Eu não sabia o que me esperava naquela cidade, como eu ia comer, onde ia dormir, ou como me viraria sem nada. Mas, pela primeira vez em anos, eu não tinha medo do que Vanessa pensaria. Eu não me importava com o que as amigas dela diriam. Eu estava sozinho, sim, mas não indefeso.
A estrada se estendia à minha frente, vazia, aberta, e eu seguia em frente. Elas me deixaram para trás. Mas talvez essa tenha sido a melhor coisa que poderiam ter feito. Talvez essa fosse a minha oportunidade de descobrir quem eu era sem ela, sem elas. Quando o sol começou a cair no horizonte, tingindo o céu de laranja, minha decisão estava tomada. Eu não ia voltar. Não para Vanessa, nem para aquela vida. O que viesse a seguir seria algo meu. Eu estava parado naquele cruzamento empoeirado, onde o caminhoneiro me deixou, o vento do Colorado levantando redemoinhos de terra ao redor dos meus pés. Espírito Santo estava à frente, mas eu não tinha mapa, celular, nenhum centavo, apenas as roupas do corpo e uma cabeça cheia de pensamentos que não paravam de girar. Vanessa e suas amigas me deixaram na pior situação, e uma parte de mim ainda queria ligar, ouvir a voz dela, perguntar por que fizeram aquilo. Mas então eu me lembrei. Lembrei de como ela riu quando Sofia derramou minha cerveja de propósito na casa do lago. Lembrei-me de como ela encolheu os ombros quando pedi para ela me defender. 5 anos disso. 5 anos me sentindo um convidado no meu próprio casamento. Não, eu não ia ligar. Eu continuei caminhando em direção à cidade, meus tênis rangendo na brita. O sol ainda estava alto, queimando tudo, e o suor encharcava minha camiseta. Eu não sabia a que distância Espírito Santo estava, quilômetros talvez, mas não me importava. Cada passo parecia uma ruptura, como se eu estivesse deixando Vanessa para trás, uma pegada de cada vez. Minha mente insistia em voltar ao momento no posto de gasolina, quando saí do banheiro sujo e vi apenas o asfalto vazio. Elas planejaram isso, certo? Vanessa, Sofia, Helena, Camila, todas rindo dentro do carro enquanto aceleravam, achando hilário me abandonar. Eu quase podia ouvir Vanessa dizendo: "Ele se vira, ele sempre se vira." Bem, agora eu estava me virando, mas não da maneira que ela imaginava. Uma caminhonete passou por mim. Levantei o polegar, tentando uma carona. O motorista, um cara com barba rala e camisa xadrez, diminuiu a velocidade e se inclinou pela janela. "Precisa de carona?" perguntou, me avaliando como se estivesse tentando decidir se eu daria problemas. "Sim, estou indo para Espírito Santo", respondi, tentando manter a voz firme. Ele assentiu. "Sobe, estou indo para lá." Subi no banco do passageiro, grato por um descanso para minhas pernas. A cabine cheirava a óleo e cigarros, mas era melhor do que caminhar. "Qual é a sua história?" perguntou ele na estrada. Eu hesitei, então encolhi os ombros. Fui abandonado por pessoas em quem eu achava que podia confiar. Ele soltou um grunhido, como se já tivesse ouvido isso antes. "Acontece mais do que você pensa por aqui." Ele me deixou na entrada da cidade, perto de um grupo de prédios baixos e um semáforo piscando. "Se cuida, amigo", disse ele, e partiu. Fiquei ali parado, observando a cidade, uma mistura de lojinhas de tijolos antigos, com algumas franquias modernas, gente indo e vindo, como se nada estivesse errado. Mas para mim, tudo estava errado. Sem carteira, sem documentos, sem como provar quem eu era. Eu precisava de ajuda, e rápido. Foi então que vi uma placa que indicava um abrigo a algumas quadras dali. Um prédio simples com uma cruz pintada na fachada. Meu estômago revirou. Um abrigo. Mas que opção eu tinha? Lá dentro, o abrigo era escuro e cheirava a água sanitária misturada com café velho. Um homem atrás do balcão me encarou. A placa em seu peito dizia: "Pedro." Ele parecia ter uns 50 anos, cabeça raspada, olhar direto e sem paciência. "Está perdido ou apenas quebrado?" perguntou, me olhando de cima a baixo. "Os dois", respondi, coçando a nuca. Me deixaram na estrada sem dinheiro, sem celular, sem nada. Pedro piscou. "Entre. Qual é o seu nome?" "João", respondi. Achei melhor manter a verdade só para mim por enquanto. Ele me entregou uma prancheta com um formulário. "Preencha isso. Eu te arrumo uma cama para hoje. Amanhã vemos o resto." Naquela noite, deitado em uma cama apertada e rangente, a decisão de João, que agora era apenas João, se solidificou. Não era mais sobre raiva ou vingança, era sobre existência. Ele simplesmente havia deixado de ser a versão de si mesmo que cabia na vida de Vanessa. 15 anos de areia e graxa. Espírito Santo se tornou sua forja. Pedro, o homem do abrigo, não era um santo, mas era prático.
Ele arrumou para João um emprego em uma oficina mecânica. João era bom com as mãos, e a graxa se tornou sua nova pele. Ele trocou seu sobrenome, adotando o nome de solteira de sua falecida mãe, Silva, e a cada ano que passava, o antigo João, o marido ridicularizado, se tornava uma memória distante. Ele trabalhou, economizou e estudou. Sua ambição, antes sufocada, irrompeu. Em 5 anos, ele era sócio minoritário da oficina. Em 10, ele era o dono, renomeando-a para Silva's Automators, um oásis de honestidade e trabalho duro na mesma estrada que o havia cuspido. Ele era respeitado, sólido e tinha um olhar que não se encolhia mais diante de ninguém. João Silva era um homem que havia se construído a partir do nada, tijolo por tijolo. Ele tinha a chance de contatar o passado, mas nunca o fez. Aquele silêncio era sua liberdade. Ele era um fantasma para Vanessa, e gostava disso. O encontro no deserto 15 anos após ser abandonado, Espírito Santo estava fervilhando com o evento de carros, uma grande feira de restauração de carros antigos. João estava no seu escritório, revisando os números de um motor V8 que acabou de comprar. A campainha da loja tocou, um som que ele conhecia há uma década. Uma figura feminina parou na porta de vidro, bloqueando o sol da tarde. Alta, elegante, com óculos escuros de grife, mas com uma linha de estresse gravada em torno da boca. Seu cabelo loiro platinado parecia exatamente o mesmo, mas a juventude zombeteira havia sido substituída por uma dureza tensa. Vanessa, o ar sumiu dos pulmões de João. Ele não se mexeu. 15 anos de controle, desfeitos em 1 segundo. Ela tirou os óculos escuros. Seus olhos vasculharam a oficina. Parando nele, João havia perdido 30 quilos. Sua barba era grisalha e bem aparada, e ele vestia um macacão de trabalho impecável com seu nome bordado, João Silva. Ele não era o homem que ela havia abandonado. Ela avançou lentamente, as botas de couro rangendo no chão de concreto. João. A voz dela era um sussurro rouco, quase irreconhecível. Não havia escárnio, apenas espanto. João se levantou, calmo. Aquele momento, a vingança do universo era mais doce do que ele jamais imaginou. Não, ele disse, sua voz mais profunda, com a autoridade de quem assina contra-cheques. Ele falou em português, a língua da sua nova vida, e não em espanhol, a língua dos segredos conjugais. Você deve estar me confundindo. Meu nome é João Silva, e eu sou o dono desta oficina. Ela balançou a cabeça freneticamente, com lágrimas começando a se formar. Não me confundi. Eu sei que é você. O João que desapareceu da Terra há 15 anos. Por quê? Por que você nunca ligou? Nós procuramos por você. Nós pensamos que você tinha morrido. João sorriu. Um sorriso pequeno, sem alegria, que nunca existiu no homem que ela conheceu. Ele cruzou os braços. Morrido? Não, Vanessa. Eu estava apenas sendo liberto. Ele pegou uma foto de uma caveta perfeitamente restaurada em sua mesa. Você me abandonou para morrer na beira da estrada. Eu escolhi viver. E, curiosamente, ele inclinou a cabeça, olhando-a de cima a baixo com um desinteresse polido. Esta vida que você vê, esta loja, esta reputação, tudo isso é o que eu construí com o que eu era sem você. O homem que você deixou era uma piada. Este é um homem de negócios. O choque dela era palpável. A dureza se desfez, substituída por um desamparo. Eu sinto muito, João. Ela implorou, as lágrimas escorrendo. Nós éramos jovens e idiotas. Era apenas uma brincadeira horrível. Estávamos sob influência de álcool. E de repente, percebemos que não tínhamos dinheiro para voltar. E então, o medo. Sofia nos convenceu a fingir que você tinha ido embora. Mas eu sinto muito. João não sentiu nada. A dor havia virado concreto há muito tempo. Você veio aqui para quê, Vanessa? Ele perguntou. Para me arrastar de volta? Para me fazer rir de novo? Não. Ela sussurrou. Eu só precisava saber. Eu precisava ver se você estava bem. Você pode me perdoar? João olhou para a rua empoeirada, para a Espírito Santo onde conquistou tudo. Não. Ele disse firme. Mas eu agradeço. Vocês me deram a melhor coisa que eu poderia ter pedido. A chance de me tornar quem eu realmente sou. Eu nunca mais voltarei para aquela vida. Eu não me arrependo de nada. E não preciso do seu perdão.
Eu só preciso que você entenda uma coisa. Ele a encarou nos olhos, a intensidade de 15 anos de silêncio na sua voz. Eu nunca fui seu. E você me perdeu para sempre quando acelerou aquele carro. Agora, se me der licença, tenho que voltar ao trabalho. Ele virou-se, pegou o V8 e começou a inspecionar as velas, virando as costas para a única pessoa no mundo que o havia abandonado, tratando-a como um cliente que não voltaria. Vanessa ficou ali por um minuto, a figura elegante desmoronando sob o cheiro de óleo e liberdade. Quando ela finalmente saiu, o sino da loja tocou mais uma vez, e o som para João foi o do último prego no caixão do seu passado. Ele colocou a mão no motor, sentindo o ferro frio e duro, e sorriu. 15 anos depois, ele não estava apenas bem. Ele estava de fato livre de tudo, das incertezas da fagulha que sempre passava pela sua cabeça, de cada dia em que ele pensava em desistir, mas que no fundo, ele sabia que tudo valeria a pena. Cada dia, cada esforço da lágrima, cada hora, minuto, segundo, milésimo foi apenas libertador. O sentimento de não ter nada que o prende, nada, apenas um futuro em que ele sonha, uma família de verdade, pessoas que o levaram a sério e que deram o devido respeito, apenas isso.